Oi pessoal, hoje eu e Júlia iremos falar um pouquinho sobre Ondiak e também sobre a obra Os da Minha Rua, escrita por ele. Ondiak, também conhecido como Nidaulo de Almeida, é um escritor angolano, nascido em Luanda em 1977. Ele é conhecido por sua prosa poética e por abordar temas como memória, infância, história da Angola e a vida cotidiana do país. Estudou Sociologia em Lisboa e depois fez doutorado em Estudos Africanos na Itália. Sua carreira literária começou com poesia, mas logo se destacou também na prosa, escrevendo romances, contos e literatura infantil. Entre suas obras mais conhecidas estão Bom Dia Camaradas, lançado em 2001, Os Transparentes, lançado em 2012, que venceu o Prêmio José Saramago, e o Assobiador, lançado em 2022. Além de escritor, Ondiak também é roteirista e já trabalhou em documentários. Seu estilo mistura oralidade, humor e lirismo, capturando a essência da cultura angolana com a sensibilidade e a inovação. No conto O Caso Curta, Ondiak utiliza um tempo cronológico, narrando os eventos de forma linear, mas também há momentos de tempo psicológico, como reflexões sobre os sentimentos dos personagens. O espaço físico é um quintal onde as crianças brincam e o cão Kazukuta vive, enquanto o espaço psicológico transmite um ambiente de melancolia e nostalgia, especialmente nas interações do tio Joaquim com o cão e suas lembranças de infância. O estilo sensível e poético de Ondiak dá um tom reflexivo à narrativa. O enredo do poema O Caso Curta, de Ondiak, tem uma introdução com o cotidiano das crianças. O narrador ele descreve como ele e outras crianças estavam sempre atentos à queda de frutas, como nésperas, pitangas e goiabas. Eles observavam se o Caso Curta saía da sua casota para buscar alguma fruta que sobrasse. A rotina do Caso Curta ele é apresentado como um cão triste que comia frutas podres, bocejava, se movia devagar e às vezes parecia estar pensativo. As crianças não brincavam com ele e mesmo os mais velhos só lhe faziam festinha de vez em quando. E ele nunca tomou vacina e parecia sempre adoecido. O carinho do tio Joaquim pelo Caso Curta. O tio Joaquim era um homem silencioso e afetuoso que gostava de dar banho no Caso Curta. Um dia o narrador observa surpreso o tio Joaquim demorando muito para dar banho no cachorro, como se estivesse colocando nele palavras silenciosas e carinho. Depois do banho, o Caso Curta retorna à casota e algum tempo depois morre. As crianças recebem a notícia e após um breve momento de silêncio perguntam se pode continuar brincando. O tio Joaquim permite e ainda lhe faz carinho, revelando um pequeno sorriso. Por fim, o poema tem como enredo uma reflexão final sobre o tio Joaquim. Então, o narrador ele encerra destacando a personalidade calma e observadora do tio Joaquim, que parecia nunca ter pressa como os outros adultos. Ele apreciava momentos simples, como ver as crianças brincando e dar banho no Caso Curta. Sobre o narrador e o foco narrativo, no narrador, o texto é narrado por uma criança que faz parte do grupo que observa a Caso Curta e brinca no quintal. Esse narrador ele tem uma visão ingênua e espontânea da realidade, o que reforça a leveza com que a infância encara a vida e a morte. Ele compartilha suas memórias e impressões sobre o cachorro, sobre o tio Joaquim e sobre acontecimentos ao seu redor. Sobre o foco narrativo, o conto é narrado em primeira pessoa, pois o narrador participa da história e usa pronomes como nós e eu. O ponto de vista ele é subjetivo, pois apresenta emoções e percepções pessoais do narrador sobre Caso Curta, o tio Joaquim e a infância. O uso desse foco narrativo contribui para dar um tom nostálgico e delicado no texto, mostrando como que as crianças encaram a realidade de maneira diferente dos adultos. Analisando os tipos de discurso, há discurso direto no conto, como por exemplo, meninos, a tia Maria morreu. Até tio ficou daquelas notícias assim muito sérias, mas daqui alguém perguntou. Também há discurso indireto. Exemplo, um dia era de tarde e viu o tio Joaquim dar banho ao Caso Curta. E também há trechos que sugerem um discurso indireto livre, especialmente quando o narrador parece misturar suas lembranças e percepções com as ideias do tio Joaquim ou dos outros personagens, como por exemplo, acho que o Caso Curta era um cão triste, porque é assim que me lembro dele.
Por fim, falando da relação entre elementos do conto, o caso oculta, e aspectos factuais, a vida real, a história da Angola, a vida de Ondiak, etc., sobre a infância e memória afetiva, o conto ele é narrado por uma criança e apresenta um olhar nostálgico sobre a infância, o que reflete uma característica marcante da obra de Ondiak. O autor frequentemente usa perspectiva infantil para retratar a vida cotidiana em Angola, baseada em suas próprias memórias da infância em Luanda. A relação com os animais e a negligência social, porque o cachorro caso oculta, descrito como doente, sujo, negligenciado, pode simbolizar o descaso com os mais frágeis na sociedade, incluindo animais e pessoas em situação de vulnerabilidade. Na Angola, especialmente no período pós-independência e pós-guerra civil, muitas famílias enfrentavam dificuldades econômicas, o que resultava na precariedade da vida cotidiana, incluindo o abandono de animais de rua. O tio Joaquim é a cultura oral angolana. O personagem do tio Joaquim, com seu jeito calado, gentil e observador, pode representar uma figura típica das famílias angolanas, onde os mais velhos carregavam histórias e sabedorias transmitidas de forma silenciosa ou indireta. A relação entre o tio e o caso oculto também pode ser interpretada como uma metáfora para a solidariedade e o carinho que persistem mesmo em meio às dificuldades da vida. A naturalidade da morte na cultura infantil angolana, porque no conto, a morte de caso oculta não gera um impacto profundo nas crianças, que rapidamente retomam suas brincadeiras. Isso reflete a maneira como a infância muitas vezes encara a morte com menos peso emocional do que os adultos. Em algumas culturas africanas, a morte pode ser vista como uma passagem natural da vida e a reação das crianças no conto pode refletir essa visão mais leve e resignada. Por fim, o estilo narrativo de Ondiak e sua relação com a história de Angola. Ondiak é conhecido por retratar Angola com um tom poético e nostálgico, explorando a oralidade e as memórias do cotidiano. Seu estilo muitas vezes mistura realidade e ficção, utilizando elementos autobiográficos e históricos para criar narrativas que refletem a sociedade angolana de maneira sensível e crítica. A ambientação do conto remete a um quintal angolano típico, com crianças brincando e a presença de um animal de estimação negligenciado, o que reforma a autenticidade da narrativa. Muito obrigada pela atenção.